Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Inicio com você, prezado ouvinte, nossa manhã de sexta-feira quaresmal, invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia abençoado, uma sexta-feira profundamente unida a Jesus, que a sua penitência, o seu jejum no dia de hoje te ajude a ser cada vez melhor. Nós somos chamados, neste tempo quaresmal, a esta grande purificação interior. É preciso deixar que Deus tire, pelo nosso arrependimento, pela nossa penitência, o lodo que foi acumulando dentro de nós através das nossas más atitudes, maus pensamentos e más palavras. Esta sujeira deixada em nós pelo pecado, esta poluição espiritual que nós herdamos, deve ser deposta aos pés da cruz do Senhor. Certa vez, ouvindo o testemunho de um homem convertido que partilhava sobre a sua vida imunda, sua vida no pecado, sua vida sob o império de Satanás, e depois o processo dele de acolhida do Evangelho e de volta a Deus, eu ficava impressionado com aquelas palavras. E uma coisa me chamou a atenção quando ele disse: eu tinha pavor de ir à igreja. Quando nascia um filho que tinha que batizar, para mim era um horror. Quando eu tinha que ir a uma cerimônia de casamento, igualmente sentia desconfortável. E ele dizia que no ambiente da igreja o que mais lhe perturbava a alma era o crucifixo de Nosso Senhor. Por que a igreja tem o crucifixo bem expressivo atrás do altar? Para mostrar, para nos recordar o evento salvífico do Pai em favor da humanidade através de Cristo na cruz. E este evento, ele se atualiza numa memória perfeita e atualizada no altar com a celebração da Eucaristia, ocasião que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo em nossas vidas, transubstanciados na hóstia e no vinho consagrados pelas mãos piedosas do sacerdote. Quando aquele homem disse isso, eu senti dentro de mim uma moção de que a cruz, o crucifixo do Senhor Jesus, ele é a maior eloquência profética que nós temos. Por isso que atrás do altar nós devemos ter o crucificado, Jesus sofrido, não a imagem do ressuscitado, como muitas igrejas estão colocando atrás do altar a imagem do Cristo ressuscitado e não a imagem do crucificado. Mas a orientação da liturgia é que tenhamos o crucifixo, a imagem do crucificado, que a gente entra na igreja e contempla. E aquele homem dizia: quando eu entrava na igreja, quase que obrigado para estes eventos, eu baixava o semblante para não olhar para o crucifixo. E ele continuava dizendo: o crucifixo mexia comigo, me gerava uma angústia, uma vontade de sair de dentro da igreja. Mas o crucifixo não perturba somente o pecador contumaz, recrudescido, entristecido pelo pecado. O crucifixo, ele importuna terrivelmente o demônio. Quantas vezes a gente vai celebrar o exorcismo, quando a gente apresenta a cruz no momento litúrgico do exorcismo para esconjurar e tirar o demônio daquela pessoa que está incorporada com ele, o demônio cospe no crucifixo. É horrível. O diabo
geme e cospe no crucifixo de Cristo. Qualquer exorcista sabe muito bem do que eu estou a falar, porque o demônio odeia a cruz de Cristo. Satanás sabe que a derrota dele aconteceu através da cruz. Daí que a pessoa que está em comunhão com as trevas, que está com o coração absorto nos vícios, no pecado, na imundície, ele tem dificuldade de olhar para a cruz. Não é de espantar que muitas vezes nós temos em nossas igrejas a cruz sem o crucificado. Não tem sentido. Para nós, a cruz precisa conter o crucificado. E quando eu entro na igreja, eu devo também contemplar no crucifixo o mistério ocorrido há 2000 anos no Calvário que me libertou das trevas do pecado. Deixemos que a cruz de Jesus, que a força do crucificado, limpe o lodo da nossa vida e nos traga a paz que o céu quer nos outorgar. Vamos ouvir a palavra de Deus para o alento de nossas almas. Querido ouvinte, hoje a liturgia nos traz na primeira leitura da missa Isaías 58, de 1 a 9. Assim fala o Senhor, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Essa palavra de Isaías, ela é forte e ela é pronunciada num contexto do século V antes de Cristo, em preparação à vinda de Jesus. O pecado é a desgraça de nossas vidas. O pecado é a miséria que leva as almas à perdição. Nós cristãos somos chamados a renunciar ao pecado. Todas as vezes que nós vamos realizar o batismo, a crisma, outros momentos litúrgicos da nossa igreja, nós fazemos essa renúncia ao pecado, essa renúncia a Satanás, e professamos a nossa fé em Deus, na Trindade Santa. Nesse tempo de Quaresma, a liturgia grita dentro de nós: cuidado com o pecado, cuidado com a vida que você está a levar, cuidado com a injustiça que você está a praticar, cuidado. O pecado pode simbolizar a sua morte eterna, a sua morte espiritual. Nós precisamos tomar posse dessa palavra que grita dentro de nós: cuidado com seu pecado. E aqui eu pergunto para você católico que me escuta, porque você católico tem a obrigação de confessar os seus pecados sacramentalmente, pelo menos uma vez ao ano. Você está aberto a uma confissão profunda dos seus pecados para receber a iluminação da graça que transforma as trevas do nosso coração em luz divina e eterna dentro de nós? Pois é, então te prepare para uma boa confissão, porque na confissão você vai atravessar, como o povo de Israel, pelo mar vermelho. É o atravessar pelo sangue de Cristo, saindo da escravidão, do acorrentamento dos vícios, das paixões desordenadas, das mentiras, da desonestidade, da corrupção, para abraçar a luz da ressurreição e sermos envoltos na toalha pura do Cristo vivo e ressuscitado, o Cordeiro impoluto que nos deu a garantia da vitória. Aceite Jesus na sua vida e acolha a paixão dele pela sua cura e pela sua libertação. Amém. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, que nos deste Jesus como nosso Salvador, Redentor do gênero humano,
Quero te adorar, Senhor, neste momento, no mistério do Calvário do teu Filho. Quando Jesus, desprendido de si mesmo, da sua condição divina, não se apegou à sua condição humana, mas libertou-nos de todas as misérias através do sacrifício do teu corpo na cruz. Cura-nos, Senhor, nesta manhã e dai-nos a graça de uma penitência profunda e profícua, a fim de que a nossa alma possa te louvar para sempre em profunda alegria e harmonia dadas pela conversão. Amém. Pela intercessão da Virgem das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás.